Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre o DCS Horários. Eu sou o Tiago. Hoje vamos falar de simultâneos. Começando pelo conceito, um simultâneo é um conjunto de duas ou mais aulas que devem começar ao mesmo tempo. Os simultâneos são bastante utilizados no DCS Horários para várias situações. Por exemplo, desdobramentos da turma, em que parte da turma está a ter, por exemplo, francês e outra parte inglês. Junções de alunos em várias turmas com o mesmo professor, por exemplo, a disciplina da MRC. Disciplinas lecionadas por vários professores ao mesmo tempo, entre outros. Vamos entrar em planos curriculares, que é o sítio onde, regra geral, criamos os simultâneos no DCS Horários. Começando por um caso simples. Nesta turma, no 5º A, temos o francês e o inglês e queremos desdobrar os alunos nestas disciplinas. Ou seja, metade dos alunos a ter francês e a outra metade a ter inglês, por exemplo. Como o programa ainda não sabe que nós queremos fazer esse desdobramento, porque ainda não há simultâneo, reparem que ali à esquerda do 5º A ainda está o número 6. O programa pensa que há 6 tempos semanais nesta turma, que são os 3 do francês mais os 3 de inglês. Na prática deveria estar o número 3 a representar o desdobramento. Vamos então criar o simultâneo para que o francês e o inglês fiquem ao mesmo tempo. Podemos selecionar uma das disciplinas, por exemplo o inglês, e clicamos no botão simultâneos e escolhemos esta opção, novo simultâneo, e neste caso mais a atividade atual, que é para o inglês ser logo incluído. Reparem, na parte de baixo o inglês já está incluído, como nós escolhemos. Para incluir o francês também no simultâneo, basta clicar 2 vezes. Sim, e passou para baixo, significa que já faz parte do simultâneo também. Se apenas quiséssemos fazer o desdobramento do francês e o inglês no 5º A, estava concluído o processo, bastava fazer OK. Mas vamos supor também que a professora Alexandra de francês também deverá estar a dar a metade da turma do 5º B e igualmente a professora Ana Maria do inglês também está a dar a outra metade da turma do 5º B inglês. Nesta ficha é bastante fácil fazer isto também, basta do lado direito mudar a turma para 5º B, passamos a ver aqui as atividades do 5º B e continuamos a clicar 2 vezes para incluir. Clicamos no francês, inglês, reparem em baixo, já temos 4 atividades. Temos os 2 franceses da Alexandra e os 2 ingleses da Ana Maria. Significa que neste caso estamos a desdobrar o francês e o inglês tanto no 5º A como no 5º B e ao mesmo tempo estamos também a juntar o francês do 5º A e B da Alexandra e o inglês do 5º A e B da Ana Maria. Vamos fazer OK para terminar. O programa sugere aqui um nome, podemos aceitar ou não. Eu neste caso vou alterar, vou simplificar o nome. O nome é importante, deve ser um nome descritivo, qualquer coisa que mais tarde, quando olharmos para os planos curriculares, consigamos perceber facilmente o que o simultâneo envolve. Neste caso este nome curto parece-me mais ou menos bem. Vou fazer OK. O simultâneo foi criado. Reparem que à esquerda do 5º A e também do 5º B, o programa agora só indica 3 tempos semanais, resultado da junção do francês e inglês em ambas as turmas. O DCS Horários passa a saber que quando nós colocarmos uma aula de francês do 5º A, ele vai colocar também a aula de inglês do 5º A e ambas as aulas de francês e inglês do 5º B também, tudo em simultâneo. Uma nota importante sobre os simultâneos no DCS Horários é que quando nós criamos um simultâneo numa disciplina, por exemplo, neste caso criamos em disciplinas com carga 2+1, o programa não junta todas estas aulas ao mesmo tempo, porque 2+1 representa uma disciplina bissemanal. Portanto, uma das aulas vai ficar, por exemplo, à segunda-feira e outra aula, por exemplo, à quarta. Logo, não podiam estar todas no mesmo simultâneo. Na prática, o programa cria simultâneos filhos. Vou mostrar aqui um esquema para percebermos um bocadinho melhor isto. Vamos imaginar que temos uma matemática com carga 2+2+1 e temos também um apoio de matemática com carga 2+1. Matemática tem 3 aulas e o apoio de matemática tem 2. Vamos supor que juntávamos estas 2 disciplinas em simultâneo e que dávamos o nome S ao simultâneo, apenas S. Na prática, o programa vai criar 3 simultâneos filhos neste caso. O simultâneo S.1, que inclui as primeiras aulas destas 2 disciplinas, o simultâneo S.2, que inclui as segundas aulas destas disciplinas, e o simultâneo S.3, que inclui as terceiras aulas das disciplinas. O número de simultâneos filhos que o programa cria corresponde ao número de aulas da atividade que tem mais aulas. Neste caso, a atividade de matemática tem 3 aulas, daí 3 simultâneos filho. Só uma curiosidade, o simultâneo S.3 tem apenas uma aula. Na prática é como se não existisse o simultâneo S.3, porque o programa vai tratá-lo tal e qual como qualquer outra aula.
Existe outra forma de fazer simultâneos no DCS Horários, utilizando a ficha do simultâneo. É a mesma ficha que aparece quando consultamos um simultâneo que já está criado. Vamos exemplificar aqui no simultâneo que criámos antes. Clique no botão direito, simultâneo, consultar, alterar. Esta é a ficha do simultâneo. Para já vou fechar. Podemos usar livremente estes dois métodos para criar simultâneos. Pessoalmente, acho o método que mostrei antes mais simples, especialmente para quem está a começar. Mas à medida que ganharem experiência, podem até preferir usar sempre este segundo método que vou mostrar a seguir. Vamos então criar outro simultâneo usando a ficha do simultâneo. Vamos mudar de turma, vamos aqui para o oitavo A. Vamos, por exemplo, escolher aqui o apoio de matemática, botão simultâneos e escolhemos agora daqui de baixo, novo simultâneo ficha, mais atividade atual, que é para incluir já o apoio. Neste caso o programa pede logo o nome. Vou-lhe chamar, por exemplo, X. E faço OK. Isto é um mau nome, como disse antes, o nome deve representar a função do simultâneo ou que aulas inclui. Portanto, o apoio já está cá. Reparem também aqui em cima, estes dois botões são os filhos, ponto 1 e ponto 2. Se repararem um bocadinho mais acima, está aqui o nome, x.2, x.1. Vamos então incluir a atividade de matemática. Clique no botão incluir atividade. Escolha a turma onde eu estou, neste caso, oitavo A, matemática. Reparem na carga, é uma carga que tem 5 aulas. Clique 2 vezes para adicionar, sim. As 5 aulas de matemática deram origem a 5 simultâneos filho. Aqui estão eles, ponto 1, ponto 2, ponto 3. O apoio não tinha terceira aula, portanto aqui só está a terceira aula de matemática, igualmente no ponto 4 e ponto 5. Vamos voltar para o ponto 1. Como disse antes, a atividade que tem mais aulas determina o número de simultâneos filho que o programa cria, neste caso 5. Por defeito, o programa funciona sempre deste modo. No simultâneo ponto 1 tem as aulas 1, simultâneo as aulas 2 e por aí adiante, como dissemos antes. Quando isto se verifica, o programa categoriza este simultâneo como regular, aparece a indicação aqui deste lado. Mas nós podemos criar simultâneos irregulares, ou seja, simultâneos que não obedecem a esta norma. Vou exemplificar. Aqui no ponto 1, por exemplo, eu vou escolher esta opção deste lado, incluir apenas aula. Vou escolher aqui uma outra turma qualquer, neste caso 11º A, isto é um exemplo irrealista, mas não interessa. Uma disciplina qualquer e vou escolher a segunda aula e não a primeira. Duplo clique, incluir sim. Reparem ali à direita, irregular. O programa agora já diz que este simultâneo é irregular. Porquê? Porque no ponto 1, em vez de constarem apenas primeiras aulas das atividades, neste caso também existe uma segunda aula de uma atividade e o programa considera irregular. Não é muito comum ser necessário criar este tipo de simultâneos irregulares, mas poderá sempre haver uma circunstância em que isto seja necessário. Vou gravar e fechar. E assim vimos outra forma de criar simultâneos no DCS Horários. Vamos agora dar outro exemplo de simultâneo que é um bocadinho mais complicado, mas não muito. Vamos mudar aqui para a turma 9B. Temos Ciências e Fisicoquímica. Muitas vezes é necessário desdobrar a turma em 2 ou mais grupos, ambos lecionados pelo mesmo professor. Neste caso vamos dar o exemplo de 2 grupos, A e B, tanto em Ciências como em Fisicoquímica. Quando um grupo está a ter Ciências, o outro está a ter Fisicoquímica. Na outra aula trocam. E depois ainda há uma última aula em que a turma está toda junta. Relativamente à carga horária. Cada aluno tem uma carga semanal de 2 mais 1. Uma aula dupla, por exemplo, a aula prática com metade da turma, e uma aula simples, por exemplo, a aula teórica com a turma toda. Mas o professor tem 2 aulas duplas, porque ele dá a aula prática à metade da turma num dia e à outra metade no outro dia, por exemplo. E depois ainda tem a aula simples com a turma toda. Portanto, a carga do professor será 2 mais 2 mais 1. Nestes casos, indicamos sempre a carga maior, que é a carga do professor. Vamos então criar o simultâneo. Selecionamos uma das disciplinas, FQ, por exemplo, clicamos no botão simultâneos, novo simultâneo mais atividade atual, o FQ já foi incluído, clicamos 2 vezes em Ciências, dizemos que sim e fazemos OK. O nome, mais uma vez, podemos aceitar ou não, vou aceitar neste caso, OK. O simultâneo foi criado. Reparem ali a coluna simultâneo e indica isso mesmo. Para que este simultâneo fique correto, só nos falta uma coisa, que é excluir o simultâneo ponto 3, que como vimos antes, o programa terá criado. Como é que fazemos isso? Podemos ativar aqui o painel Aulas. Reparem que neste painel são mostradas cada uma das aulas e o respectivo simultâneo. Lá está o ponto 1, ponto 2, ponto 3, os filhos.
E aqui vamos remover o simultâneo ponto 3, porque neste caso não queremos simultâneo, queremos que esta aula aconteça com a turma inteira. Utilizamos o botão direito do rato, clicamos em cima da aula com o botão direito e escolhemos simultâneo excluir. Sim? Para efeitos de colocação e construção dos horários, a nossa tarefa com este simultâneo estava concluída. Mas para facilitar a leitura destes horários, podemos querer especificar qual é que é o grupo de alunos em cada uma das aulas. É possível fazer isso aqui nos planos curriculares e depois imprimir essa informação também no horário. Como é que fazemos? Muito fácil. Clicamos 2 vezes numa aula, por exemplo aqui na primeira aula de Ciências, e aqui no grupo de alunos escolhemos, por exemplo, A. Fazemos gravar. Na segunda aula de Ciências, fazemos a mesma coisa, mas escolhemos B. Ok? Grupo de alunos B. E depois em FQ, fazemos exatamente igual, mas ao contrário. Clicamos 2 vezes na primeira e escolhemos que é o B, não é? E na segunda, o grupo A. Gravar. Volto a dizer, esta parte é opcional. Para efeitos de colocação de aulas não é necessário indicar os grupos. Mas para quem quiser imprimir esta informação nos horários, já será útil. E também pode ser útil na exportação dos horários para outras aplicações. Agora que temos uma série de simultâneos definidos, como é que os colocamos no horário? Basicamente há 2 formas. Podemos ser nós a colocá-los no editor, ou se gerarmos horários automaticamente, o programa também os coloca. Vamos exemplificar no editor de horários. Vamos fechar e entrar no editor. Vamos colocar aqui as aulas de francês e inglês. Reparem que quando existe um simultâneo definido, é indiferente qual é que é a aula que nós escolhemos para colocar. Vou, por exemplo, escolher aqui o inglês e vou clicar 2 vezes aqui à segunda-feira. O programa colocou o inglês, sim, mas também colocou o francês do 5º A. E se repararmos ali à esquerda do 5º B, também foram colocadas aulas no 5º B. Se formos ao 5º B, também aqui foram colocadas aulas de francês e inglês, porque todas estas aulas estavam em simultâneo. Outro aspecto importante dos simultâneos. Todas as aulas de um simultâneo são tratadas em conjunto. Isto quer dizer que quando nós retiramos ou arrastamos uma aula ou colocamos, essa ação é aplicada às outras aulas de simultâneo também. Por exemplo, mover. Vou mover esta aula. Passar para aqui para outro tempo. Mover a aula. Foram movidas todas as outras. Inglês, francês, 5º A e B. E se for o horário, por exemplo, aqui do professor de francês, também neste horário a aula se encontra à quarta-feira de manhã. Vamos voltar para turmas. Outro pormenor aqui interessante. Reparem nestes quadrados de cor. Estes quadrados representam cada uma das aulas que está neste tempo. E tem cores diferentes, que é a cor da respectiva atividade. Reparem ainda que o painel central, este painel aqui, mostra os detalhes das aulas do tempo selecionado. Só para terminar, vou falar dos simultâneos rebeldes. Nós aconselhamos sempre criar os simultâneos nos planos e depois colocá-los nos horários, porque essa é a forma de garantir que essas aulas são colocadas ao mesmo tempo, que são alteradas, retiradas, tudo ao mesmo tempo. Mas pode haver contextos, muitas vezes já no final da construção dos horários, por motivos diversos, queremos pôr aulas ao mesmo tempo sem ter que criar o simultâneo. Isso às vezes dá bastante jeito e basta colocar as aulas umas por cima de outras. Vamos exemplificar aqui nesta turma do 11º A. Escolher aqui uma atividade e colocá-la, por exemplo, aqui à terça-feira. E vamos agora escolher outra e colocamos também à terça-feira. O programa vai nos avisar que já existe uma aula naquele dia, àquela hora. Escolhemos manter, fazemos OK. Como este é um simultâneo rebelde, ou seja, na prática não está criado simultâneo nenhum, as operações nestas aulas não vão ser feitas em simultâneo como nos outros casos. Por exemplo, eu vou arrastar aqui uma aula, terça para quinta, mover, e lá está. Neste momento já não estão em simultâneo. É muito fácil de haver aqui um esquecimento ou um engano, e estas aulas deixam de estar em simultâneo. Por isso, esta abordagem não é muito recomendada e deve ser usada apenas em casos pontuais. Para já é tudo, obrigado por visualizarem o vídeo e até ao próximo.